continuidade ao conteúdo que a gente está trabalhando, progressão aritmética, né? Hoje a gente vai trabalhar a soma dos termos de uma PA finita e infinita, tá? Beleza? Vamos lá. Uma frase para inspirar vocês aí. Quanto mais você estuda, mais aprende, se aproxima de realizar seus sonhos. Beleza? Então bora focar nos estudos aí, para a gente realizar nossos sonhos. Bora para aula. Para aula é o seguinte, olha, hoje a gente vai ver a soma dos termos de uma PA finita. A PA finita é o seguinte, contando uma historinha aqui, tá? Gauss é um matemático alemão que foi o primeiro a somar os termos de uma PA sem precisar somar todos os termos de uma por um. Quando criança, a turma sofreu um castigo do professor. Eles deveriam somar todos os números de 1 a 100. Olha como era complicado, somar de 1 a 100, né? Aí somar 1 mais 2, 1 mais 3, 1 mais 4, 1 mais 5, 1 mais 6, 1 mais 7, 1 mais 8, até chegar no 100, beleza? Ia ser complicado pra caramba, né? Aí diz a história, Gauss foi o primeiro a terminar em tempo recorde, o único que acertar o resultado, que deu 5.050. A explicação, para esse fato, Gauss ter percebido que a soma do primeiro com a soma do último dá 101, e a soma do segundo com o penúltimo dá 101, e a soma do terceiro com o penúltimo também dava 101. Aí ele pegou a sacada e conseguiu responder, beleza? Aí partindo daí, dessa ideia dele aí, que ele conseguiu resolver o problema, desse castigo que ele levou, conseguiram formular uma fórmula, tá? Utilizando a progressão aritmética, né? No caso, a soma de todos os termos vai ser igual à soma do primeiro mais a soma do último vezes o n dividido para 2, beleza? Onde o Sn é a soma dos n termos, o A1 é o primeiro termo, o AN é o último termo e n é a quantidade de termos que ele quer achar, beleza? Então, pessoal, a forma é essa aí, tá? Que a gente passou aí, tá? Sn igual a 1 mais AN vezes o número de termos total, né? Dividido para 2. Então, essa era a forma da soma. Soma de todos os termos. Uma PA finita, beleza? Bora lá para um exemplo. O exemplo é o seguinte. Na tabela abaixo, vamos representar a produção anual de certo produto de uma empresa, tá? Aí tem de 2010 a 2014. Tem a produção de 10 mil, 12 mil, 14 mil, 16 mil e 18 mil. Quantas unidades desse produto a empresa produziu de 2010 a 2014? Aí tu vai utilizar lá a soma dos termos de uma PA, que é essa formulazinha que a gente acabou de ver, beleza? Aí tu vai olhar para o problema. Quem é o primeiro termo, A1? Aí tu olha, é o 10 mil. Quem é o último termo dessa produção aí, dessa PA? 18 mil, primeiro e último. 10 mil mais 18 mil. Quantos termos teve aí? No caso, quantas amostras teve aí? 1, 2, 3, 4, 5. Teve 5 anos, né? Então o N vai ser igual a 5. Então como é que ficaria a somatória desses 5 anos aí? Aí jogando na forma, né? Substitui. Quem é o A1? O A1, 10 mil. Quem é o A5, o último termo? 18 mil. Quem é o número de termos que ele quer somar? 5 dividido para 2, que é da forma. Beleza? Feito isso, 10 mil mais 18 mil, 28 mil. 28 mil vezes 5, 140 mil. 140 mil dividido para 2 dá 70 mil. Então, logo, o número total de peças que teve de 2010 a 2014 foi 70 mil, tá, pessoal? Bem fácil, bem simples, só para te ligar na fórmula, tá? E não esquecer de saber quanto é que vale cada terminho desse aqui, tá? Próximo. Segundo exemplo, determine a soma dos termos a seguir. Aí tem a PA. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, até chegar no 40. Beleza? Aí ele quer saber a soma desses 20 termos aí. Então, a soma quer saber de S20, de 20. Beleza? Então, quem é o primeiro termo dessa PA aí para te somar? No caso, é o 2. Quem é o último? O último é o 40. O primeiro e o último. O primeiro é 2 e o último é 40. Qual é a quantidade de elementos de termos que você tem aí? São 20, hein? São 20. Beleza? Então, a soma dos termos vai ser quem é o primeiro? 2 mais 20. Aí, no caso, a quantidade de termos que tem aí são quanto? 20, né? 2 mais 40 vezes 20 dividido, que é o 2 da forma, beleza? Então, 2 mais 40, 42. 42 mais 20, 840. 840 dividido para 2, 420. Então, somando
todos esses 20 termos aí dessa PA finita, né, que tem fim, ela dá quanto? 420, tá? E no primeiro exemplo que a gente fez também, ela é finita, tá? Porque a gente tem, sabe quantos termos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 termos. E aqui a gente sabe também porque aqui não tem 40 termos. Ela é finita, ela tem fim. Beleza? Ok. Então grava isso. Finita, trabalha com essa forma aqui. É bem simples, bem fácil. Identifica o primeiro termo, identifica o segundo termo, descobre a quantidade que ele quer somar, primeiro termo, o último termo e a quantidade que ele quer somar, e lá faz a soma, depois a multiplicação e por último divide por 2. É bem simples, bem fácil, só prestar atenção, faz com calma para ser isso que tu consegue fazer. Beleza? Bora falar agora aqui da soma dos termos de uma PA infinita. Na soma da PA infinita, te resolve quase da mesma forma, só que só aumenta mais um passo. Na forma para fazer a infinita são aquelas que a PA termina com reticência, com os 3 pontinhos no final, beleza? E a gente resolve dessa forma aqui, no caso, primeiro, a gente faz o que? Encontra o último termo dessa PA, porque ela é infinita, você não vai saber, você sabe o início, mas não vai saber qual é o termo desejado. Eu quero saber, tipo assim, os 80 termos, eu quero saber até descobrir o último termo, até no 80 termo, no termo 80. Então usa essa fórmula aqui, a fórmula do termo geral que a gente viu no último vídeo e na última apostilazinha, no último material que eu passei para vocês, tá? Que é essa aqui, que é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Você tem que encontrar a razão, encontrar o primeiro termo e dizer qual o número de termo que você quer encontrar. Então, o primeiro termo mais a quantidade de termo que você encontrar, menos 1 vezes a razão. A razão eu ensinei como é que faz. A partir do segundo, você vai fazendo a diferença do termo menos o seu antecessor, que você vai encontrar a razão, tá? Aí você encontra o termo geral, que você quer descobrir até onde o termo vai, e depois você aplica a fórmula da soma dos termos, que a gente acabou de ver agora há pouco, beleza? Que é esse n a 1, primeiro termo mais o último termo, vezes a quantidade de termos que você quer somar, dividido para 2, tá? Bora para um exemplo aí que a gente vai entender melhor, a gente vai assimilar melhor, tá? Determine a soma dos 50 termos de uma PA. Aí eu tenho a PA, só o início dela. 5, 10, 15. Aí tem no finalzinho o que? Os 3 pontinhos. Reticência, quer dizer que é infinita. Você não consegue contar, ela não tem fim, beleza? Note que a PA é infinita e isso é evidente para reticências, tá? Então o que é fácil de a gente obter logo aí, beleza? Então a gente vai fazer o que? Tentar utilizar o termo geral para a gente encontrar, tá? Então para usar o termo geral, no caso esse aqui, AN mais 1 mais N menos 1 vezes o R, certo? Fórmula do termo geral. Então, o que a gente tem que extrair logo dessa PA aqui, infinita? A gente tem que procurar logo saber quem é a razão logo, beleza? Então, tem aqui 5, 10 e 15. Para achar a razão, para pegar 10 menos 5. 10 menos 5, a razão é 5. Pode pegar o 15? Também pode. 15 menos 10. Pega o número menos o antecessor. 15 menos 10 também dá 5. Então, eu encontrei o R, a razão, que é 5. Beleza? Então, já tenho o R, que é 5. Ok? Então, qual é a quantidade de termos para eu achar o termo geral que eu quero descobrir? Eu quero saber dessa PA infinita qual é o termo 50. Então, o N vale 50. Beleza? Então, descobri a razão 5. Quero saber o termo 50. E o primeiro termo é 5. O primeiro termo é 5. A quantidade de termos que eu quero, o termo que eu quero encontrar é o número 50. E a razão é 5. Já foi falado aqui, acho que eu falei 5, é 5 também. Beleza? Então vamos lá, aí jogando nessa forma aqui, então vai ser AN, no caso eu quero descobrir o termo 50, fica AN 50, tá aqui, o primeiro termo que eu tenho aqui é o 5, beleza? Mais o N, que é 50, menos 1, vezes 5, certo? Então A50 vai ser igual a 50, mais 50 menos 1, o primeiro que está dentro do parênteses, sempre na expressão, 49, vezes 5. Aí, então, entre soma e multiplicação, faz primeiro a multiplicação. 49 vezes 5 dá 245. 245 mais 5 dá 250. Então, nessa PA infinita, o termo 50, ele vale 250. Beleza? Então, eu tendo agora o primeiro e o último termo, no caso, que vai ser o termo 50, que eu descobri, para fazer essa continha, a soma dos 50 primeiros, tá? Eu consigo utilizar a fórmula da soma.
Sabendo o termo de 50, que é 250, podemos usar a fórmula da soma dos termos de uma PA, beleza? Aí você joga lá, aí você tem que saber quem? O primeiro e o último. O primeiro é quem? 5, e o último, no caso, o termo 50, que a gente queria até os 50, é 250. Vezes, no caso... Voltando lá, tá, pessoal? No caso, fazer a soma dos 50 termos, beleza? Aconteceu um probleminha aqui no computador e eu tô voltando agora, tá? Desculpa. Aí, no caso, a soma dos 50 termos lá daquela PA infinita. Então, tem que pegar o primeiro e o termo até onde eu quero contar, no caso, até os 50, que é o 250. Aí, tá. Vezes, no caso, o termo que eu quero somar os 50 primeiro, no caso, 50. Beleza? Dividido para 2, que é da forma. Então, 5 mais 250 dá 255. Vezes 50 dá 12.750, dividido para 2. Então, vai dar igual a soma desses 50 termos dessa PA infinita, 6.375. Então, a soma dos 50 primeiros termos de uma PA infinita é 6.375, desse exemplo aí, beleza? Agora, daqui a pouquinho eu vou falar das questões aí que eu vou cobrar durante essa semana, rapidinho, calma aí. Agora, pessoal, agora voltando, né? Atividade 2 avaliativa, beleza? Então, essas questões aqui vai ser soma de termos de uma PA finita, tá? As projeções para a produção, primeira questão, são projeções da produção de arroz no período de 2012 a 2015, determinada região produtora apontam uma perspectiva de crescimento constante na produção anual. O quadro representa a quantidade de arroz e toneladas que era produzida nos primeiros anos do período de acordo com essa projeção. Então tem de 2012 a 2015 e tem a projeção da produção aqui, tá? No caso, então quer saber a quantidade total de arroz em toneladas que haverá produzido no período de 2012 a 2015 será. Então tu vai utilizar quem? A soma dos termos de uma PA. No caso, essa forma, a segunda forma aqui, tá? Usei isso aqui, beleza? Procura saber quem é o primeiro termo, o último termo, quantos termos você vai somar e divide por 2, tá? A soma de termos de uma PA finita, beleza? Na segunda, calma aí. Segunda é o seguinte, determine a soma dos termos de uma PA, tá? Então utiliza a mesma forma também, procura saber quem é o primeiro, o último termo, a quantidade de termos que eu tenho aqui, beleza? Multiplico pela quantidade de termos que eu tenho aqui e divide por 2, beleza? Aquela forma lá que eu mostrei, a segunda forma aqui, ok? Bem fácil, bem simples essa atividade dessa semana. Terceira, qual é a soma dos termos naturais que vão de 1 até 100? Lembra do probleminha do Gauss? Só que tu vai fazer para mim, tu não vai olhar lá no assunto, beleza? Tenta fazer a continha, utilizando a segunda forma aqui, tá? Primeiro e último termo, faz na continha e vê se bate direitinho com o que tá lá no texto do Gauss lá, beleza? Quarta questão, essa aqui é da Cesupa 2007. Uma safra de feijão foi colhida de 6 vezes. Na primeira vez foi colhida 2.500 e em cada uma das outras vezes colheu-se 7.700 a mais em relação à outra colheita anterior. O total de toneladas de feijão colhida nessa safra foi... Aí você tem que ler o probleminha com bem calma. No caso, na primeira foi 2.500. E tu sabe que de uma safra para outra vai aumentando de 700 em 700 num período de, no caso ele falou aqui, de 6 vezes, né? Então tu vai montar primeiro essa PA, né? Vai começar em 2.500 e vai avançando de 700 em 700. Aí vai montar a PA. No caso são 6 vezes, né? Vai aparecer 6 valores aí. Depois que você montar essa PA, você vai fazer a soma dos termos da PA finita. De novo, utilizando essa segunda forma aí, como eu expliquei, tá? Beleza? E a quinta questão, beleza? É para fazer a soma dos termos da PA finita. Aí você qual a soma dos 30 primeiros termos iniciais da progressão aritmética? Aí é infinita, tem reticências aqui. 2, 9 e 16, tá? Então, para te fazer essa aqui, lembra lá do exemplo que eu fiz lá. Primeiro, se faz
utilizar a forma do termo geral para encontrar até o termo que ele quer encontrar, e depois você utiliza a fórmula da soma dos termos da PA, tá? Beleza? Então, no caso, eu quero achar os 30 primeiros termos. Então, você vai achar, utilizando a fórmula do termo geral, você vai achar até o termo 30. Aí, feito isso, coloca o primeiro, o termo 30 que você vai encontrar, a quantidade de termos que você quer contar, dividido para 2, tá? E a sexta, qual é a soma dos 20 primeiros termos da PA infinita, né? 17, 21 e 25, mesmo esqueminha, tá? Utiliza aquelas duas formas lá, tá? É essa e essa aqui, tá? E prazo para entregar até a próxima quarta-feira, tá, pessoal? Qualquer dúvida, manda mensagem no PV. Pessoal que estão tirando dúvida comigo sabe que é só falar. Demora um pouquinho, mas na hora eu respondo. Se não, mando vídeo, mando áudio, mando foto, tento na melhor maneira possível tentar tirar a dúvida de vocês, tá? Próxima semana a gente vai iniciar a PG, tá? Um abraço para vocês, espero que vocês fiquem com Deus e um abraço. Tchau.